falar sobre fluxogramas e gestão à vista. Eu acho que é um assunto muito pertinente. Boa noite, Silvânia. Tudo bem com você? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou consultora de gestão rural e eu trabalho em fazendas, arrumando, organizando fazendas, com gestão de informação. Eu trabalho com consultoria de gestão rural, eu sou consultora de gestão há 4 anos e anteriormente eu fui consultora de indústrias, né, de comércio, de serviços, sempre nessa parte de administração de empresas, que é o que eu gosto muito de fazer. Eu, como consultora de gestão rural, eu não entro em área agronômica. Eu administro o campo, eu administro a lavoura, mas com administração. Na verdade, o meu trabalho, ele complementa o do agrônomo, na gestão das informações, nas análises e interpretações de custos de safra. Eu implemento também software de gestão no campo. Então, assim, não é sempre que a gente vê... Obrigada, Matheus. Não é sempre que a gente vê consultor implantando software de gestão. Mas como assim, lá tempos atrás eu trabalhei na IBM, já trabalhei com servidores de rede, eu meio que tenho essa facilidade técnica, né? Muito de análise e também caio um pouco para TI. Muito embora quando eu trabalhei na área de TI eu não dei muito certo, não. Eu faltava arrancar meus cabelinhos, assim, não era muito aquilo que minha praia, não. Mas tudo isso se juntou e quando eu fui para o agro, eu percebi que foi muito bacana, né? Porque às vezes eu não conseguia... A indústria, ela tem muita competitividade, né? Então, para a indústria, ainda principalmente que a gente tem uma China aí produzindo tudo, né? A gente compra as coisas nos Estados Unidos, a gente tem coisa produzindo na China. Pensa, então assim, é muito difícil para as indústrias brasileiras manterem a competitividade. Principalmente que nós não temos cultura de comércio exterior. Trabalhei com área internacional há muitos anos. Então eu sentia que meu trabalho estava meio amarrado ali. Por isso eu fui para o agro, porque quando eu fui para o agro, fez assim, ó, bum. Porque o pouco que a gente faz para o agro, de organizar o produtor rural, é muito para ele. Porque fazendas, porque propriedades rurais, elas em sua essência, elas não são empresas de verdade. Isso é uma pena, porque elas deveriam ser empresas de verdade. Elas têm produção, processo produtivo, seja com gado de corte, leiteiro, seja com agricultura. Elas têm a produção, elas têm venda. E uma coisa boa no agronegócio que não acontecia na indústria é que toda a produtividade é convertida em venda. Isso é muito legal. Já na indústria não. Eu já sentei na frente assim de um produtor, de um dono de fábrica de extintor de incêndio aqui na minha região, e já falei para ele só, tô devolvendo o dinheiro pro senhor porque eu não sei como vender o suporte para extintor de incêndio, porque a gente só tinha essa região, o suporte era muito barato. Se eu enviasse para São Paulo, que é 500 quilômetros daqui, ele já não ia ter lucro. Eu já, como consultora, já cheguei a falar isso. Então, quando eu caí pro agro, ver que toda a produção ela é convertida em venda, para mim o céu foi o limite, foi muito bom. O serviço começou a aparecer muito. Então, assim, muitas vezes eu falo, ai, que droga, né? O produtor rural, ele não sabe fazer gestão, mas ainda bem, porque eu posso ajudá-lo nisso. Oi, Bia! Ó, na minha live tá internacional, tenho pessoas aqui dos Estados Unidos. Já tive alunos também, mentorados também nos Estados Unidos. Mas olha só, então, só situando aqui, né, a minha trajetória, por que eu fui pro agronegócio, eu senti que apareceu que foi muito mais legal. E hoje a gente vai falar de fluxograma e gestão à vista. Alfredo é um perfil também que eu gosto muito de seguir. Boa noite, Alfredo, é um agrônomo. E eu queria ter comprado aquele seu Produtividade. Porque assim, a gente que é consultora de gestão rural, conforme eu falei, a gente não entra na parte dos agrônomos, nós fazemos parcerias. Mas, o que ocorre? Vez ou outra a gente precisa estar ligado em preço, de venda, de comercialização de grãos. A gente precisa entender, não entender nunca, a gente não vai, né? Tem que fazer agronomia para poder entender. Mas, por exemplo, que nem ele tava o Alfredo tava com o negócio de produtividade, né? E eu queria aquele negócio, era até domingo, eu quero aquele negócio lá. Porque assim, o produtor rural, ele vem com muitas demandas. Eu não tô produzindo legal, o que será que ocorre? Então, algumas vezes a gente dá umas diquinhas, mas eu deixo muito claro que não é aquilo que eu trabalho, eu realmente trabalho com gestão. Meu negócio é administrar a lavoura, o meu negócio é administrar, principalmente na parte da agricultura. Eu meio que fui
ali indo para a parte da agricultura, ajudando sempre a transformar fazendas, propriedades rurais em empresas de verdade. Então, assim, e eu tenho um cunho muito forte em processos, eu sou muito analista. E ultimamente eu venho estruturando departamentos financeiros de fazendas aí no Brasil até online. Então, assim, eu achei uma coisa legal, eu meio que vou controlando ali, né, o quanto que eu quero trabalhar. Eu tenho liberdade geográfica, né, desde que ótima aula justamente falou muito sobre isso, valores, cálculos e formas de mostrar onde ele pode atuar e gerir para rentabilizar. Assim, o consultor de gestão, ele nunca, eu quero depois ter como disponibilizar ou quando vai disponibilizar, a gente sabe que não é sempre que tem, né? Mas assim, nós consultores, nós vivemos estudando, né? Sempre agregando, a gente não sai da nossa atividade, que é realmente administrar as propriedades rurais, principalmente a agricultura, tanto na parte do escritório quanto na parte do financeiro, e a gente vai para o campo também. No campo eu trabalho. Mas olha só, depois vocês seguem lá, o perfil dele é muito bom para agronomia. Isso que é legal, porque hoje uma pessoa como ele e uma pessoa como eu, a gente, assim, e pessoas como vários mentores, a informação ela tá mais fácil de chegar. Ela chega. Assim como eu tenho que estudar, imagina quando que eu poderia pensar que eu poderia estudar com um profissional que fosse me ajudar como produzir mais e como ajudar o meu cliente a produzir mais, conhecendo aqui. Então, assim, a informação ela tá muito disseminada. E ela tá muito boa, mas ela está disseminada. Então, a gente tem que entender como é que a gente faz, né, para chegar até ela. Então, assim, pessoal, a live de hoje, o que eu vou falar sobre hoje, e tem uma funcionalidade aqui que eu quero usar pela primeira vez, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, porque como eu vou falar de fluxograma e não vou mostrar. Margarete, eu vou sair daqui sabendo como produzir, como fazer um fluxograma? Não vai, né? Porque isso é uma aula. Até se eu aprender a fazer um vídeo, pode ser, e colocar aqui, integrar aqui na live, o Instagram tá com muitas funcionalidades, pode ser que eu consiga colocar um tutorial. Muito embora eu tenha isso no meu IGTV, né? Muito embora eu tenha esse tutorial. Não sei se eu fiz foi Reels, mas o que acontece? Primeiro, o que é um fluxograma? Pessoal, fluxograma é uma representação gráfica ou visual de um processo. Simples assim, só isso. Só isso. E o que é um processo? É uma sequência de atividades, ok? E o que faz uma cultura de um processo? Por que processo é importante? Por exemplo, para fazendas, né? Em agriculturas, por exemplo. O processo, ele é importante porque eu vou saber exatamente o que precisa para rodar a minha fazenda, quais as atividades necessárias que eu preciso para rodar a minha fazenda e transformá-la numa empresa de verdade. Que é isso que eu faço aqui. Eu quero ensinar pessoas a transformar as fazendas em empresas de verdade. Eu quero uma corrente de uma coisa legal aqui para a gente disseminar e melhorar as propriedades rurais do Brasil. Então, o processo ele é importante porque se você parar para pensar, lavoura, agricultura é um processo, é um macro processo, é um processo grande, dividido em pré-plantio, plantio, a condução da lavoura, o manejo, a colheita e ações pós-colheitas. Debaixo disso nós temos tarefas que nós temos que descrever e analisar e melhorar sempre. Agora imagina você se eu começo a fazer manuais. Imagina, você tá lá numa lavoura, você fala, nossa, entrou um funcionário novo. Aí você vai falar, meu Deus, aconteceu isso. Deixa eu ir lá no manual da gestão de riscos e olhar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, nesses casos, o que eu tenho que fazer? Fluxograma. E fluxograma, ela é uma representação visual. Eu vou colocar aqui, eu vou ver se eu consigo, vai ser a primeira vez que eu vou usar essa funcionalidade e mostrar para vocês alguns fluxos que eu fiz em fazendas, fluxos reais mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Peraí. Esse é legal. Deu certo. Olha só, deu certo. Esse fluxo aqui, por que eu fiz esse fluxo?
É um fluxo da biofábrica, né? Agora os biológicos estão entrando com a bola da vez aí. E eu tava numa determinada fazenda e saiu um funcionário e entrou um novo. E aí o agrônomo falou assim pra mim, a gente trabalha muito em parceria, o agrônomo falou: Margarete, eu tô indo, vou dar uma explicação ali pro funcionário de como funciona a biofábrica, porque o antigo saiu. Eu falei: escuta, não tem como o antigo, dá pra nós um overview, dá pra nós um geral, um 360 pra ver se o funcionário entende? Olá, boa noite, Adriano. Até que enfim você veio pra live, hein, Adriano? Então aí eu perguntei, né, pro agrônomo, eu falei: não, beleza, vamos chamar. Aí veio, né, tava a gente lá no galpão, lá da biofábrica, aí o ex-funcionário começou a ensinar o funcionário novo. Olha, aqui você põe, você pega isso, você lava o tambor assim assado, você mistura com aquilo ali, e você faz isso, aquilo, outro. Eu, gente, boiei. Eu sou uma pessoa de processos, de treinamento, eu boiei. Eu olhava pra cara do camarada, gente do céu, coitado, não dava pra ele saber. Aí, ele tá entrando numa nova fazenda, né? Ele saiu do antigo trabalho dele e tava entrando numa nova fazenda. Ele não falava assim: eu não tô entendendo. Aí o funcionário: você tá entendendo, não tá? Ele: aham. Aí o funcionário falava: tem certeza que você tá entendendo? Ele: 100%. Eu olhava e falava: nossa, mas como eu sou burra. Eu pensando, né? Gente, eu tô com dificuldade nisso, eu não tô entendendo nada. Aí eu peguei e virei pro agrônomo e falei: fulano, eu não tô entendendo. Será que ele entendeu? Entendeu, Margarete? Ele falou que entendeu. Eu falei: não, ele tá no primeiro dia de trabalho dele. Eu falei: vamos voltar aqui, até para não constranger o ex-funcionário, tudo, né? Falar que a gente não tá confiando nele. Vamos voltar e vamos dar um treinamento pra ele? Ele falou: ok, perfeitamente. Aí a gente voltou. E aí tudo que o agrônomo, né, o meu amigo, que até um amigão meu se tornou meu amigo, começou a falar, e eu comecei a anotar. E anotava. Ok, fui embora, falei: fulano, eu posso, se eu tiver dúvida, eu vou descrever seu processo e vou desenhar ele. Se eu tiver dúvida, você me ajuda? Ele fala: ok. Gente, para fazer esse processo aqui da biofábrica, né, eu gastei uns 10 dias, assim, lógico que não contínuo, obviamente, conversando com ele. Aí eu fiz o esboço, voltei pra ele, ele falou: tá errado. Aí ele consertava. Eu fiz, voltei pra ele: tá errado. Até ficar 100% perfeito. Agora imagina se eu não faço isso. Vocês acham que o funcionário ia pegar? O que ia acontecer? Ia dar alguma merda, provavelmente o agrônomo ia ter que correr lá e salvar tudo. Com certeza. No finalzinho, o agrônomo falou: Margarete, ficou bom demais, ficou ótimo, eu vou replicar, eu posso replicar? Falei: pode, deve replicar. Tiago, boa noite, tudo bem? Deve replicar, você precisa replicar. E aí eu falei: ok, né, eu não me importo de dar dica de ouro, de soltar informação, de forma alguma. Eu falei: Luciana, só me dá o crédito, foi você e eu que nós dois fizemos, né? Ele falou: não, tudo bem. Então, pessoal, olha só, eu tenho certeza, quando utilizaram, esse novo funcionário utilizou a biofábrica, né, pela primeira vez para fazer lá os venenos, tudo mais, venenos assim, os biológicos e tudo mais, o que aconteceu? Boa noite. O que aconteceu? Ele não precisou do agrônomo estar lá. Quer dizer, o agrônomo até foi, mas ele praticamente não falou mais nada, porque estava tudo certo aqui. Depois, a pessoa que estava executando isso aqui até consertou um pouco mais. Ele consertou com caneta, porque sabe como que eu faço? Eu mandei imprimir numa gráfica e pregamos lá na parede mesmo, sabe? E ele limpa, instruí ele. Falei: ó, qualquer coisa depois. Exatamente, Ronaldo, exatamente. O fluxograma é um roteiro de operações, é um passo a passo. Mas o que ele faz por uma propriedade rural? Ele compartilha informações. O conhecimento começa a ficar de todo mundo, porque se você, Ronaldo, ou eu, chegarmos lá, nós conseguimos operar uma biofábrica. Nós conseguimos operar. Eu te falo, e assim, qualquer pessoa que saiba ler vai conseguir operar uma biofábrica. Exatamente. Por isso que eu ligo fluxograma e gestão à vista. Imagina tudo bonitinho. Imagina tudo. Você chega numa fazenda dessa, você vai numa biofábrica, você bate o olho nisso,
assim, fica uma coisa, você vê que tá organizado. E as vantagens disso é muito legal. Eu vou mostrar mais alguma coisa ali. Pera aí que eu tô operando a ferramenta aqui, né, eu tenho que parar de compartilhar para compartilhar outro, né? A ferramenta que eu usei para fazer isso aí chama Lucid Chart. Eu vou comentar aqui. Ela é uma ferramenta, eu até não costumo indicar muito. Ela é uma ferramenta Lucid Chart. Ela é uma ferramenta paga em dólar, eu acho ela cara. Mas de vez em quando, eu assino ela mensal, porque eu sou consultora. E esse zelo, essa gestão visual, o produtor rural vizinho que for lá e bater o olho naquilo ali, vai querer me conhecer. É uma coisa, pessoal, que pra mim hoje é muito simples, claro, eu estudei, eu aprendi, eu faço muito bonitinho, né? Mas as pessoas são visuais. Eu sou visual, você é visual. Nós somos, a gente costuma gostar do que é bonito e nesse caso é funcional. Eu uso sim para atrair mais trabalho para mim, uso, lógico. Eu não sou hipócrita de falar que não. Mas eu uso para organizar, eu uso para treinar e eu uso para disseminar informações. Com certeza. Eu uso porque isso valoriza o meu trabalho. Outra coisa, eu gosto muito também, uma outra ferramenta, eu gosto muito do Visage. O Visage, ele já é gratuito. O gráfico, nossa, eu devia ter trazido um do Visage aqui. Eu não trouxe, porque eu trouxe mais post-its. O Visage, ele é uma ferramenta também muito boa. E quando você abre assim a carinha dele, ele já é autoexplicativo. Ele vai te explicar o que você usa para o começo, para desenhar o roteiro de operações, o procedimento operacional. E ele imprime também, ele não fica tão bonitinho quanto o Lucid, né? Mas o Lucid serve para deixar a amostra numa gestão à vista para o pessoal ver, né? Treinar, ficar menos dependente uns dos outros, disseminar, compartilhar o aprendizado. Já o Visage, ele já é bom para interno, tá? Você tá numa mesinha, só você que tá vendo, eu acho melhor. E uma outra coisa, eu gosto muito do post-it, olha só. Eu tenho exemplos aqui também, que eu fiz. Isso aqui, olha, real, que eu fiz numa das fazendas que eu dei consultoria. Ali a gente estava gerenciando uma crise, né? O produtor rural, ele faleceu no meio do caminho. E eu cheguei lá perdida, eu confesso, era uma situação que eu nunca tinha passado antes. Eu já dei consultoria para umas 300 empresas, sempre me surpreende, mas eu nunca tinha passado por isso. E eu tinha, naquele momento, a minha consultoria, tudo que eu tinha feito para trás havia se perdido. E o que eu tinha que fazer com novos herdeiros que estavam chegando de outras cidades, de outras atividades, era daqui para frente. Então, você imagina como que eu chego lá, porque a gente que é consultor, a gente não precisa saber de tudo. A gente tem que passar uma segurança que a gente vai conseguir resolver. Porque, gente, ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe. E eu, dentro de mim, tava pensando, como é que eu vou fazer? Aí, de repente, eu sempre adoro, consultor adora post-it, não é pra menos, eu já tirei e já comecei. Não, peraí. Os financiamentos, vamos fazer aqui, vamos pegar as gavetas, vamos ver os contratos que tem e vamos mapear aqui. Comecei. Aí comecei pra cá, como é que tá a safra, qual o andamento que tá a safra. Eu acabei fazendo aqui, em questão, um Kanban. Né? O que é o Kanban? O Kanban é o estruturado, tá? Que é assim, fazendo tudo que tá fazendo, o que tem a fazer e o feito. E deixei um monte de coisa. Era imenso. Eles têm essa parede aí e o negócio ficou assim, faltou a gente pegar a escada. Mas era ali, era um gerenciamento de crise. A gente estava trabalhando num cenário caótico. O consultor de gestão, principalmente rural, ele vai trabalhar no cenário caótico. Porque quando a indústria te chama, porque assim, quem trabalha em fazenda trabalha em qualquer lugar. Eu sempre falo que gestão é gestão em qualquer lugar, né? Quando você estrutura um departamento financeiro, quando você vai administrar a produção, no caso aqui a agricultura, a lavoura, quando você implementa um software, uma ferramenta, igual tem a implantação de software, uma determinada ferramenta em fazenda, tem para comércio, tem para indústria, enfim. As coisas são bem iguais, né?
Claro, com as suas particularidades de perfil, de proprietários, de pessoas, que tudo vai esbarrar em pessoas. Eu falo, quando a gente vai implantar software de gestão em fazenda, não é o técnico. Às vezes é melhor você ter um técnico menor, mas lidar com pessoas maior. É lógico, é bom que você tenha os dois altos, né? Mas não que, às vezes, você tem um técnico, você não tem muito conhecimento, você pode, né, trocando a roda ali enquanto o carro anda, não tem problema. Mas ali ficou muito legal, ficou um Kanban e com post-it. Pessoal, quem chega ali fala, gente, que legal, que legal. Aí, eu lembro que uma vez chegou uma pessoa que criticou. Ela falou assim, você sabia que tem o Trello? Eu falei, eu sei. Só que o Trello, eu já tentei implantar Trello para produtor rural, eles não olham não. O negócio deles é ali, é visual. De novo eu caio para gestão visual, gestão à vista. Eu não utilizei o Trello, não é porque eu não sei o Trello. Claro, o consultor tem que saber o Trello. Mas é porque isso aqui é à vista. Isso aqui para o produtor rural é a melhor coisa que tem. Ele vai te admirar por isso. Ele vai sentir conforto. Né? Então, assim, muitas vezes eu vim, né, eu estava em outra cidade para dar essa consultoria, a gente viaja muito, né? Eu vim e eu combinei com os produtores rurais que eu tô falando aqui dessa fazenda, reuniões diárias de andamento das atividades. Então, todo dia fazíamos online reuniões diárias apresentadas aqui. Né? Então, assim, te dá uma certa liberdade de você andar. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, ó. Vou parar de compartilhar aqui. Adorei esse negócio, gente, adorei. Testei hoje. Olha, e vou mostrar uma outra coisa aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho mais coisas também. Eu esqueci de mostrar o Visage, né? Aqui foi quando eu comecei. Esse aqui foi eu comigo mesma, na mesa da minha casa, quando eu comecei a mapear a minha metodologia. Porque você já viu quando você pega alguma coisa, principalmente em computador, e você acerta, de repente você erra? Você vai fazer de novo, você não consegue? Faltou o quê, pessoal? Faltou processo, faltou mapeamento. E eu peguei e comecei, falei, não, ó, eu tive um caso de sucesso numa fazenda tal, eu vou replicar nas outras. Depois, a gente vai só refinando, lapidando, né? Depois você vai lapidando. Depois que você tem o processo pronto aqui de como que é a implantação de um sistema de gestão numa fazenda, você, se ela não tiver processo, melhor ainda que você já coloque esse daí. Se ela tiver processo, você tem que entender como que ela tá de processo, para onde que vai. Aí você tem um pouquinho, não pode, essa transição ela tem que ser ecológica. Ela tem que ser devagar, senão você estressa o camarada até mandar parar. Consultoria para produtor rural é estressante. Hoje de manhã, eu atendi um produtor rural online. Eu estou reestruturando o departamento financeiro. E ontem eu tinha passado uma tarefa para ele. E hoje ele estava super, assim, sabe, desgastado. Eu vi. Mas eu expliquei para ele o seguinte, o processo de aprendizado... eu sou aquela consultora que eu gosto de ensinar. O processo de aprendizado, às vezes, ele precisa de trauma. Ele precisa de trauma. Né? Porque com trauma você aprende. Então também faz parte do aprendizado. Mas isso aqui foi quando eu comecei a mapear o meu processo de negócio. Como eu comecei a modelar a minha consultoria. Olha só que bacana. Eu fiz tudo post-it. E depois eu descrevi, passei por Lucid. Né? Mas eu acho que para esboço, para novos projetos, o post-it é sensacional. Você muda para cá, para lá. Perfeito. Eu sinto muito de não ter trazido o Visage para vocês verem. Mas, pessoal, qual que é a vantagem disso? Só pra gente fechar aqui, as minhas lives são rápidas, curtas. Ninguém mais consegue ficar 1 hora numa live, eu sei disso. Então, assim, eu vou ver se depois, que agora eu aprendi a colocar fotinha, se eu consigo colocar tutorial para mexer no Visage. Eu tenho certeza que você em 5 minutos você vai ver, mas eu acho que eu tenho esse vídeo aqui no meu IGTV. Mas olha só, se você é consultor, se você é agrônomo, se você quer aprender agronegócio, se você tá aqui por algum motivo, primeiro eu te agradeço e segundo eu te digo uma coisa, atente para a gestão à vista.
ela vai te dar mais cliente, o cliente vai amar, todo mundo é visual. Sabe quando a gente imprime os talhões e entrega na mão do gerente da lavoura? O olho do cara brilha, ele fala, eu tô aqui há 10 anos, nunca ninguém me deu isso aqui. Gente, é tão simples, mas agrada muito os nossos clientes, sabe? Converte, retém, sabe? As pessoas começam a ficar fã, porque a gente sabe que é um trabalho que a gente tem que demonstrar segurança. Muitas vezes a gente não tá seguro é nada, né? Então, isso é uma coisa que é pra todo mundo. Mas eu sempre falo, olha, se eu não sei isso, eu vou procurar, né? Porque, acima de tudo, a gente precisa desenvolver o aprender a aprender, né? Como é que eu aprendo isso? Olha, eu não sei, mas eu vou aprender. Pessoal, todas as quartas-feiras eu tô aqui. Eu acho que semana que vem, por motivos de forças maiores, eu vou fazer uma live na quinta, mas eu vou comunicar no meu Instagram. Compartilha a live para quem possa interessar. Me manda sugestão de lives na caixinha de pergunta. Eu tô sempre aberta. Eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que aqui muito bacana pra gente formar uma comunidade do agronegócio, de gestão, de pessoas, de todos os profissionais do agro. Quem queira entrar no agro, é possível. Até se você fizer isso aqui e não conseguir entrar no agro, você aplica em qualquer empresa. Porque eu tenho mais de 20 anos de prática de gestão de negócios. E agora uns 4 anos para trás, eu fui para gestão de negócios rurais. Ok? Gratidão, bom feriado. Importante descansar. Hoje eu falei para uma produtora rural o seguinte, eu até fiz um post. O seu negócio tá bom. Tá bom. Você tem informação, você não estava sabendo analisar. O seu negócio tá bom, ele tá líquido. A gente precisa refinar, lapidar aqui, mas seu negócio tá bom. O que tá acontecendo com você é que você tá cansado. Você, às vezes, é só exaustão. Mas o seu negócio, ele tá bom. Eu tenho certeza, você tem soja de armazém de 2017. Você pode até diversificar os seus investimentos. Ok? Frederico, meu Kiko, um amigo meu. Pessoal, eu tô terminando agora. Foi meia hora de live, mas ela fica gravada aqui. E depois ela vai pro YouTube. Muito obrigado, gratidão pra vocês. Até próxima semana. Descansem.